Olá, meu nome é Gabriel Maturana Feitosa, eu sou aluno de Engenharia Elétrica da Universidade São Judas Tadeu e hoje vou apresentar o projeto de conclusão da disciplina de Sistemas Digitais, tá? É um módulo de controle digital para automação residencial. O projeto ele foi desenvolvido no software digital com simulação completa, sem a necessidade de um hardware físico. Antes de apresentar a solução, é importante entender os problemas que motivaram este projeto. O proprietário, descrito no enunciado, enfrentava diversas dificuldades no dia a dia. Primeiro, o desperdício de energia. As luzes da sala ficavam acesas mesmo depois que a pessoa saía, porque ninguém voltava para apagar. Segundo, a falta de segurança. Se alguém abrisse a porta durante a ausência do morador, não havia nenhum alarme. Terceiro, o risco de incêndio. Não havia detecção automática de fumaça, nem sirene, nem destravamento da porta para facilitar a saída. Quarto, o esquecimento de falhas. Depois que uma fumaça passava, o morador simplesmente esquecia que algo aconteceu e nenhum registro ficava. Quinto, a falta de flexibilidade. Não existia um modo manual que permitisse ao morador controlar as luzes e a porta sem depender dos sensores. Todos esses problemas geravam desperdício de energia, inseguranças e risco. Foi para resolver essas dores que eu desenvolvi este módulo. A metodologia do projeto foi dividida em 3 grandes etapas. Primeiro, a análise teórica. Extrair as regras de projeto a partir do texto do proprietário, dividindo o sistema em 6 subsistemas. Para cada um, construir tabelas verdade com até 32 combinações de entradas ou mais. Usei mapas de Carnot para simplificar as expressões e obtive as equações booleanas finais. Logo na sequência, vem a implementação. Eu montei cada circuito no software digital utilizando as portas AND, OR e NOT para a parte combinacional, flip-flops D e SR para a parte sequencial, um monoflop para o temporizador da sala e um contador com comparador para o redisparo de 60 segundos da sirene de alerta, além de outros componentes de apoio. Por fim, dentro do processo de metodologia, vem a validação. Eu simulei todas as combinações de entrada e comparei os resultados com as tabelas verdades teóricas. Todos os testes bateram, incluindo as condições extras de emergência, como fumaça com presença simultânea e o redisparo periódico da sirene. O resultado final é um módulo de controle digital 100% funcional em simulação, com documentação completa no memorial descritivo em anexo. Essa seria a visão geral da solução. Um módulo de controle digital que funciona como o cérebro da casa. Ele recebe informações de sensores, como presença, porta aberta, fumaça, luminosidade. Processa essas informações usando lógica digital combinacional e sequencial e envia comando para os atuadores, como lâmpadas, tranca da porta, exaustor, sirene e luz de aviso. O módulo opera em 2 modos: automático, onde as decisões são tomadas pelos sensores, e modo manual, onde o morador pode ligar e desligar tudo por botões. O sistema também trata condições específicas de emergência. Se houver presença e fumaça ao mesmo tempo, todas as luzes se acendem, a porta destrava e o exaustor liga automaticamente. Tudo foi projetado para ser simulado no software digital, mas pode ser implementado fisicamente com circuitos integrados, como 7408, 7432, 7474, 74193, entre outros. Vamos, portanto, entrar naquilo que seria a demonstração técnica de todo esse projeto, de todo esse processo, começando pela luz da sala. Agora a gente vai começar a explicação sobre a luz da sala. A primeira coisa é que ela vem no modo automático. Então, por exemplo, quando eu pressiono esse botão, eu coloco no modo manual. Quando eu pressiono o botão, que se chama efetivamente botão, ele ativa a luz da sala. E como a gente tem aqui um flip-flop tipo D, ele permanece ativo porque ele memoriza o estado anterior. No caso, a gente pode desativar também. Voltando ao modo automático, um dos requisitos é quando a porta estiver aberta e tiver presença, a luz da sala tem que acender. Mas quando essa presença vai embora, a luz da sala ela precisa permanecer acesa por alguns segundos. Isso foi resolvido com este monoflop, que pode ser configurado. No caso agora, ele está configurado para 5 segundos, então vamos fazer o teste. Perfeito, permaneceu aceso durante um tempo. No caso, um dos outros requisitos era a presença em conjunto com fumaça, também deveria acender a luz da sala. Todas as outras hipóteses podem ser testadas e estão no documento em anexo. Dando sequência, agora a gente vai dar algumas explicações sobre aquilo que vai ser a luz do corredor. A luz do corredor, assim como a luz da sala, ela tem um modo manual e automático e vai ser padrão para todas as soluções dos problemas ao longo do projeto.
No caso, a luz do corredor ela tinha uma solicitação em específico, que caso seja dia, as luzes elas tenham um brilho mais intenso no corredor. E quando seja à noite, tem um brilho mais fraco. Como que foi solucionado isso? A gente colocou 3 luzes no corredor aqui e durante o dia as 3 luzes acendem. Durante a noite, somente uma das luzes vai acender, tá? Então isso vai ser padrão, independente se o modo for automático ou manual. Vamos fazer o teste aqui, tá bom? No caso, modo manual, botão, uma luz acende. Por quê? É noite, não foi identificado luminosidade. Se identificado luminosidade, as 3 luzes acendem, no caso seria dia. Voltando ao modo automático, fumaça faz com que as 3 luzes acendam, independente se é dia ou noite. E no caso, a gente tem também, por exemplo, a presença. A presença durante a noite faz com que apenas uma das luzes acendam. Durante o dia, as 3 luzes acendam, tá? Permanece o flip-flop tipo D no botão, requisito, e assim a gente encerra a análise da luz do corredor. Dando sequência, a gente vai explicar um pouco sobre a tranca da porta. O modo manual, ele faz com que a pessoa tenha a liberdade de abrir ou fechar a porta conforme a necessidade dela, utilizando o botão com o flip-flop tipo D que memoriza o estado, tá? Voltando ao modo automático, em caso de fumaça, a porta vai destravar automaticamente. É um sistema um pouco mais simples esse da tranca da porta. O sistema do exaustor, ele tem algumas complexidades próprias. Primeira coisa, o modo manual, a pessoa pode controlar o exaustor conforme a necessidade dela. E vale ressaltar que para todos os sistemas do projeto, quando a pessoa não está no modo manual, ela está no modo automático, o botão ele não funciona, tá? Então ele não consegue ativar ou desativar os sistemas. Dando sequência, quando a porta está aberta e há fumaça, o exaustor ele não ativa, porque ele entende que já existe uma circulação natural de ar. Porém, se a porta estiver fechada, o exaustor ele vai ser ativo e a presença ela também faz com que o exaustor permaneça ativo no modo automático, tá? Agora a gente vai entrar naquilo que seria o sistema da sirene, o sistema sonoro de alerta. Esse sistema ele possui uma complexidade específica também, porque uma das solicitações é que se tiver fumaça durante 60 segundos e não for apertado o botão de reset, tenha um novo disparo. A gente fez aqui uma simulação com uma luz que recebe 3 entradas. Uma das entradas está aterrada e 2 entradas estão ativas, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é analisar o modo automático e o modo manual. Modo manual, botão, ativa a minha sirene. Ok, perfeito. Quando o modo está automático e a porta está aberta e tem presença, também ativa a sirene. É um requisito de segurança, como se fosse uma invasão na casa. Agora, com relação à fumaça. Se houver fumaça, a sirene ela vai ativar. E o contador ele começa a contar aqui. Quando ele chegar nos 60 segundos, ele vai enviar um novo sinal e essa luz aqui ela vai mudar de cor, indicando que uma nova recepção foi feita na luz. Então eu vou fazer um simples corte aqui no vídeo e quando chegar próximo dos 60 segundos, eu aviso aqui para a gente observar essa atividade. Chegando próximo, foi observado que com 60 segundos a luz mudou de vermelho para roxo, indicando uma nova recepção de entrada na sirene. E se a gente apertar o botão de reset, dá para observar que aqui o contador ele para de contar. Reset ativo, o contador ele para de contar, como se alguém tivesse falado ao sistema: já entendi que a sirene está tocando e eu vou desativar a mesma. Independente se tiver fumaça ou não, a pessoa pode controlar a sirene disparar novamente. Por fim, a gente tem um sistema que é uma luz de alerta, indicando que alguma coisa em um momento recente aconteceu. Quando a gente tem, por exemplo, fumaça identificado na casa, esse sensor ele fica ativo e a luz de alerta se mantém. Ou seja, independente se a fumaça for embora aqui no sensor, a luz de alerta ela vai acusar para o proprietário que alguma coisa recentemente aconteceu naquele sistema que colocou ele numa espécie de anomalia.
E aí a pessoa vem, identifica, analisa e ela aperta o reset. Apertado o reset, o sistema volta para o seu padrão normal, tá? Então é um sistema mais simples que a gente utilizou um flip-flop tipo SR, que seria set reset. O projeto ele conta com um memorial descritivo completo explicando a resolução de cada etapa dos problemas. No caso, por exemplo, aqui começando pela luz da sala, onde a gente tem as regras do projeto, a tabela verdade simplificada, o mapa de Carnot que mostra que essa função booleana final é a função que representa, que resolve o sistema, e também, por exemplo, algumas coisas, os componentes do circuito, todas as hipóteses. No caso, por exemplo, este aqui seriam 32 hipóteses, isso está vinculado com a quantidade de entradas, e ao final a gente tem também o circuito elétrico comutado. Os principais diferenciais do meu projeto são, primeiro, a simulação completa no digital, que permite validar todo o funcionamento sem gastar um centavo com hardware. Segundo, o baixo custo de implementação, usando apenas circuitos integrados básicos da família 7400. Terceiro, o tratamento prioritário de emergência. A fumaça sempre sobrescreve qualquer modo manual ou automático. Quarto, o sistema é modular. Cada subsistema pode ser testado separadamente. Como próximos passos, a intenção seria implementar fisicamente o módulo usando FPGAs ou CPLDs, desenvolver um aplicativo para monitoramento remoto e buscar certificação para comercialização. O projeto ele tem potencial para se tornar uma startup de automação residencial de baixo custo. Para concluir, este projeto demonstrou que é possível desenvolver um sistema completo de automação residencial usando apenas lógica digital combinacional e sequencial, simulada no software digital. O módulo atende a todas as necessidades do proprietário, como economia de energia, segurança contra invasão, proteção contra incêndio, memória de falhas e flexibilidade entre modos manual e automático. Agradeço pela atenção, meu nome é Gabriel Maturana Feitosa, e se você tiver interesse em saber mais, meu e-mail está na tela. Vamos construir casas mais inteligentes, seguras e eficientes. Muito obrigado e um agradecimento especial ao professor André e à professora Indiara pelo acompanhamento ao longo desse semestre.